Bem-vindo ao canal Escatológico. Estava aqui pesquisando alguns temas para vídeo, mas resolvi fazer um vídeo de uma imagem que compartilhei aí na aba comunidade, tá? E é bem interessante, é um desenho animado, então você pode pesquisar, o nome do desenho animado é uma série, é Departamento de Conspirações, tá? Então está aqui, vamos ver. Então esta aqui é a figura, tá? Vejam só. Essa aqui ela é chefe do Departamento de Conspirações. Ela vai conversar com o chefe geral lá do departamento. E aqui na estante dele, vejam só. Tem aqui o símbolo da coruja, né? Podemos ver a coruja maçônica. Temos aqui o símbolo da maçonaria, que é o compasso e o esquadro. E vejam só aqui, pessoal. Temos aqui a Terra plana, né? Como se fosse um troféu, vejam só. É um troféu da Terra plana. Ok? Então, vemos aqui. A coruja é símbolo da sabedoria. Né? Mas a Bíblia fala a respeito de uma sabedoria mundana. A gente pode ler em Tiago. Então, essa sabedoria mundana, justamente por causa de ambição egoísta, essa sabedoria mundana escondeu a verdade a respeito da terra bíblica, da terra que é narrada na Bíblia, da terra que os povos antigos sempre conheceram, e substituíram essa verdade por uma bola molhada giratória, tá? Então, isso aqui tudo, né, são mensagens. Hoje eu nem diria subliminar, isso aqui está explícito, mas apenas aqueles que têm o entendimento do alto podem compreender essas coisas, tá? Eles deixam isso aqui para os filhos da perversidade serem condenados, porque eles estão mostrando aqui. Eles estão mostrando para que os filhos da perversidade não tenham desculpa. Em Romanos está escrito que Deus, ele criou todas as coisas, tudo aquilo que você vê, pode compreender. Deus criou essas coisas para que o ser humano ele seja indesculpável, porque nós podemos ver a presença e o poder de Deus nas coisas que foram criadas. Do mesmo modo, o demônio, mas não explicitamente, tá? Mas de modo subliminar, ele também mostra escondendo a verdade das coisas para condenar os seus próprios filhos, né? Para condenar os filhos da perversidade, que eles se deleitam com a mentira e não com a verdade. Então vemos aqui, ó, a coruja. Então Tiago fala, ele diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Consideramos realmente uma grande hipocrisia a pessoa afirmar crer na Bíblia, na Escritura, e descrer da realidade da terra narrada na Bíblia. Não apenas da terra, né? Da criação narrada nas Escrituras. Então, ao mesmo tempo que ele prega a palavra de Deus, na verdade afirma e tem convicção no seu coração que estamos aí em um universo descrito pela falsa astronomia. Um universo que é descrito naquele livro Pálido Ponto Azul, ou no livro Cosmos, do Carl Sagan. Ele é hipócrita. Podemos perfeitamente encaixar esta visão neste versículo. É a hipocrisia. E aqui diz que é sem parcialidade, ele está sendo parcial, ele inequivocadamente acredita em seu coração que está em um universo em expansão, que veio do Big Bang, na física quântica, e ele está pregando a palavra de Deus que vai contra todas essas coisas, tá? Então esse aí é um aspecto dessa hipocrisia. Tiago aqui então, ele descreve uma sabedoria que é prática e fala também de uma sabedoria moral. Essa sabedoria não é um conhecimento teórico, teorias que não se encaixam, por exemplo, na palavra de Deus. É uma sabedoria mundana, cuja origem é justamente essa aqui, ó, dessa coruja. Se você for pesquisar, você vai entender que essa coruja é a coruja de Minerva, que tem a ver justamente com a união dos Illuminati com os maçons. Porque quando alguns membros dos Illuminati resolveram se juntar aos maçons
para recrutar novas pessoas, esse pássaro, a coruja de Minerva, se tornou o seu símbolo principal. Agora, uma coisa bem interessante a respeito dessa coruja de Minerva é que ela representa na maçonaria o símbolo da sabedoria, porque ela pode ver onde outros não conseguem. Então ela pode ver onde outros não conseguem. Vejam só, isso aí é justamente a afirmação de que eles escondem tudo expondo. Eles tudo escondem, tudo expondo. E Minerva, ela é uma deusa romana e o seu equivalente grego é Atena. Atena, deusa grega da sabedoria, possuía uma coruja de estimação que permanecia sempre em seu ombro e lhe revelava as verdades invisíveis. Estamos diante do ocultismo, do satanismo, daquelas coisas escondidas e reveladas a ditos sábios, né? Os sábios que se arrogam terem o conhecimento por encarnarem uma sabedoria mundana, uma sabedoria ante-Deus, uma sabedoria satânica. Então essa coruja Atena, ela tinha o poder de iluminar o lado obscuro da deusa, dando a ela a capacidade de perceber toda a verdade, vejam só, e não apenas parcela da verdade que podia discernir sem o seu auxílio. Então essa coruja que está aí ao lado do símbolo maçônico e depois o troféu da Terra plana, isso aí demonstra claramente que eles estão escondendo, com a ajuda da maçonaria, a verdade da Terra plana. E só a trouxa que não vê. Se você for falar com um maçom sobre a Terra plana, ele vai zombar muito de você. Ele vai te adjetivar de todo jeito. Porque, na verdade, ele sabe muito bem. E isso é ensinado dentro da ordem dele, das lojas. É ensinado essa verdade. Mas eles querem dizer que apenas eles têm o conhecimento. Outra coisa, essa coruja, para os não iniciados, deve ser um símbolo de confusão, tá? Que é a sabedoria que causa confusão para aquele que está fora dos arraiais maçônicos, mas que revela a sabedoria invisível e escondida aos iniciados, aos que estão ali dentro dessas lojas, tá? Por isso que essa coruja, ela tinha o poder de iluminar o lado obscuro da deusa, para capacitá-la a perceber toda a verdade e não apenas parcela da verdade. A coruja, ela é muito atenta, tá? Então a coruja, ela possui um pescoço que gira 360 graus e ela é um bicho muito atento. Ela presta uma atenção, tem até uma piada sobre isso. Vou contar a piada, tá? O português, ele comprou uma coruja, venderam para ele uma coruja, dizendo que era um papagaio e que falava. Ele então levou a coruja para os amigos, fez uma festa e disse que tinha um bicho que falava. E colocou lá a coruja no poleiro, né? E enquanto ela estava lá parada, olhando, os amigos chegaram para ele e falaram: "Ô Manuel, tu estás meio enganado, não? Porque este papagaio não está falando nada, este bicho. É muito esquisito, acho que tu foste enganado. Este bicho não fala." Aí o Manuel virou e falou assim: "Não fala não, Joaquim, mas presta uma atenção." Ela também é possuidora de olhos luminosos, que como Zeus, enxergam o todo. Se você pesquisar aqui em um site da maçonaria, tá? Você vai ver justamente essa explicação. E eles dizem o seguinte: devido a todos esses atributos, a coruja simboliza também a filosofia. Então, vocês lembram das vãs filosofias que Paulo escreve na Bíblia para nós nos afastarmos delas, né? Então, a coruja simboliza a filosofia. Essa filosofia que está por detrás do engano. Temos sofrido aí durante muitos anos, né? Séculos de engano, que a humanidade está aí pisada e massacrada por esses enganos que escondem a verdade. Então ela simboliza essa filosofia, simboliza os professores. A maioria dos professores também está comprometida com a mentira de ensinar aquilo que não é real, no que diz respeito aí ao nosso universo, aquilo que nós sabemos que realmente existe. E ele diz também
esse site, que essa coruja representa a proposta de conhecimento sem fronteiras, sem limites. Vejam só, um conhecimento sem fronteiras é necessário o quê? Que todos pensem igual. A uniformização do pensamento, a uniformização das ideias. É por isso que eles querem, de todo modo, abafar a verdade, porque todos devem pensar igual. É por isso que a bolinha, essa bolinha aqui, ó, por isso que essa bolinha ridícula aparece em 99% dos filmes de Hollywood. Assista aí as séries, assista, você vai ver. A maioria dos filmes vai ter isto aqui, tá? De uma forma ou de outra vai aparecer esse negócio. É porque a uniformização do pensamento significa dominação, dominação e escravidão da mente. Então eles falam desse conhecimento sem fronteiras, sem limites, que deve integrar todas as formas de conhecimento com olhar para o todo, mas não o todo que diz respeito ao conhecimento das escrituras, mas o todo da vã filosofia, o todo do falso ensinamento. Aí o site diz assim que a coruja é o símbolo da pertinaz e constante busca da verdade, mesmo que transitória e em constante mutação. Vejam só que coisa mais ridícula. Verdade transitória não é verdade, meu amigo. A verdade transitória não é verdade, em constante mutação. Então isso aí é o relativismo. A teoria da relatividade é justamente isso. Do ponto de vista filosófico, é uma filosofia que foi de forma bem sutil, através da manipulação da linguagem, vertida para algo científico. E ela invadiu a ciência, e aí agora a verdade é transitória, né? É a verdade em constante mutação. Isso então não é verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade ela é imutável. Então vocês podem ver que esta linguagem é uma linguagem satânica. Também podemos ver nessa estante o símbolo maçônico por excelência, que é o esquadro e o compasso interligados, como se fosse aí o masculino e o feminino. Na Wikipédia, ou Wikipedia, se nós formos pesquisar, diz aqui: o esquadro é um instrumento de desenho utilizado em obras civis e que também pode ser usado para fazer linhas retas verticais com precisão para 90 graus. Resulta da união da linha vertical com a linha horizontal. Simbolicamente demonstra a retidão e também a ação do homem sobre a matéria e da ação do homem sobre si mesmo. Bom, é isso aqui que eles jogam para as massas, tá? Mas aí tem justamente o masculino e o feminino. Tá? Uma referência ao ato sexual, tá? Assim como tem lá o símbolo fálico, que é o obelisco. Eles também adoram isso. Então diz aqui que o esquadro representa a imparcialidade e precisão de caráter, simboliza a moralidade, retidão e as coisas concretas. É usada pelo venerável mestre, demonstrando que ele é o responsável por guiar a loja de maneira retificada. E fala aqui do compasso. O compasso é um instrumento de desenho que faz arcos de circunferência e também serve para tomar e transferir medidas. É o símbolo do espírito, do pensamento nas diversas formas de raciocínio e também do relativo círculo, dependente do ponto inicial absoluto. Então o relativismo está aí sempre presente na ideologia deles, tá? Os círculos traçados com compasso representam as lojas. O símbolo mais básico alcançado pelo compasso é o círculo com um ponto no centro, símbolo do Sol. Então vejamos aqui, ó. Então vocês podem ver aqui, ó, esse símbolo. Vamos fazer uma breve pesquisa para mostrar onde aparece esse símbolo maçônico, tá? Então vocês podem ver aqui, eu pesquisei círculo com ponto no centro e vemos aqui tudo sobre magia e ocultismo. Vejam só, é um símbolo oculto. Mas é claro que para as massas, na Wikipedia, eles não vão falar isso, não é? Eles vão dizer justamente isso aqui. Eles vão dizer que é o símbolo do Sol. Tão inocente, né? Você vai digitar círculo com ponto no centro, vai aparecer isso. Então vocês podem ver, círculo com ponto no centro é o símbolo da bandeira de Lúcifer. O círculo representa o planeta Terra como reino de Satanás.
O ponto são os homens e sua divinização, instrumentos a serviço deste reino, o símbolo da energia que, segundo eles, emana para todo o ser. O que está por trás disso é justamente aquele duplo pensar. É que uma coisa significa uma coisa, mas significa outra coisa. Então é esse o espírito que está por trás desse conhecimento hermético. Isso está até mesmo nas histórias em quadrinhos. Vemos aqui, um personagem da série em quadrinhos Watchmen. Tenho aqui essa série, tá? E aí esse homem aqui, que ele se torna tipo um deus, e ele faz com o próprio dedo, que ele domina todos os aspectos da matéria ou da energia quântica, ele faz com o dedo na testa justamente esse símbolo. Então isso aqui nos remete a marca da besta, que será uma marca na mão direita ou na testa. Vemos isto também na campanha contra o câncer de mama, porque eles dizem que isso aqui é o alvo da moda. Mas não se enganem, tá? Isso aqui tem tudo a ver justamente com aquele simbolismo de Lúcifer e do ser humano que deve ser utilizado por ele. Aqui, tudo mensagem subliminar. Agora vejam aqui, sendo o compasso móvel e o esquadro estático, dá-se aí mais uma dualidade passiva e ativa entre os símbolos, né? Ou entre esses dois símbolos, quer dizer, bastante presente na simbologia maçônica. Juntos formam o símbolo mais característico da maçonaria. Representam que a ordem é pautada pela filosofia sobre os itens dos pedreiros e antigos construtores. É o símbolo de mais fácil reconhecimento, usado em joias, construções e nos mais diversos modos. Nenhuma loja funciona sem o esquadro e compasso à mostra sobre o livro da lei aberto. Por isso é um símbolo tão emblemático da maçonaria. Individualmente tem também seus significados. O esquadro e o compasso simbolizam também a materialidade do homem e sua espiritualidade. Quando juntos, e na sua apresentação básica, é isso que eles dizem, tá? E a depender de como se arrumam, indicam em qual grau a loja está trabalhando. Isto expressa a sobreposição do espírito sobre a matéria, ideia platônica presente na maçonaria. E é uma ideia também do gnosticismo, tá? Tão combatido pelos apóstolos de Cristo. Há muita coisa a falar sobre esse tema. Vocês podem fazer pesquisa, tá? Temos aqui então, após a coruja e o compasso com esquadro, né? Temos aqui a terra plana, ou a terra, o troféu, né? E ela está como se fosse um troféu. Então esse conhecimento foi escondido e distorcido justamente por essa entidade sob efeito da falsa sabedoria, a sabedoria hermética, sabedoria escondida, o satanismo. Então vemos que é aí que o próprio círculo que pode ser traçado pelo compasso, que é aquele círculo com ponto no meio, representa aí Lúcifer. Agora eu quero ler para vocês Isaías 40, 22 nesta Bíblia aqui, tá? Que é a versão revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Vemos aqui, os símbolos que eles usam, né? Sempre remete a alguma coisa assim. Então o símbolo que a Sociedade Bíblica anteriormente utilizava é esse símbolo aqui, Vemos aqui, podemos observar o esquadro e o compasso. Só que o compasso passou para a parte de baixo aqui, tá, pessoal? Vocês podem ver que tem uma intersecção aqui, um risco separando o símbolo, tá? E vemos aqui essa bola, tá? Aqui eles podem dizer que é a bandeira do Brasil, né? Tá aqui, é que Sociedade Bíblica do Brasil, mas também é um símbolo maçônico, tá? Tudo aí tem um significado oculto. Então Isaías 40, 22, nessa Bíblia, está totalmente desvirtuado, tá? Isaías 40, 22. Vou ler aqui para vocês. Vocês que conhecem a verdade bíblica, se preparem, tá? Fala assim: ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Que tradução mais mal feita, não é? E essa tradução continua aí sendo usada por muitas igrejas, tá?
Então podemos ver aqui a Terra plana como um troféu e escondida justamente até mesmo em versões desvirtuadas da Bíblia e traduzida por sociedades bíblicas que, a meu ver, estão comprometidas com a maçonaria, tá? Aqui embaixo vemos o símbolo do bode. Interessante isso aqui. Parece ser um bode de 2 cabeças. Eles acreditam que o bode teria, no Antigo Testamento, sido escolhido como bode expiatório justamente por ser um animal que não iria transmitir os pecados para mais ninguém. Era símbolo do silêncio absoluto. Então eles dizem, né, confessou para um bode, estava guardado as 7 chaves. Então vemos aí um bode com 2 cabeças. Então, na minha compreensão, porque eu não sou maçom, mas na minha compreensão, isso aí significa justamente que o segredo está bem guardado, ou então a duplicidade mesmo do pensamento deles. Agora, na palavra de Deus está escrito assim, em Mateus capítulo 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Vemos também uma pistola, porque essas sociedades secretas, elas conseguem impor a sua ideologia ao mundo, principalmente através da violência, através das ameaças e através de muitas coisas que são ocultas. E temos aqui então o cubo, uma espécie de cubo, não é? Mas que também parece aquele Baphomet, tá? Uma variação desse tema do Baphomet, tá? Na maçonaria existe o termo pedra cúbica ou pedra polida. Então nós podemos ver aí que existe essa pedra cúbica. É um cubo, não é? Está aí parecendo polido. Porque eles ensinam o seguinte, que a pedra simboliza a pessoa que está vinculada à maçonaria e que ela deve trabalhar e aperfeiçoar a si mesmo. Então, combatendo todos os seus vícios, combatendo tudo aquilo que vai contra as virtudes. Na verdade, é uma religião que ensina a salvação pelas obras, tá? A palavra de Deus ensina bem claro que as nossas obras são como trapo de imundície e não podem nos levar à salvação, não podem nos salvar. Precisamos de Cristo, precisamos nascer do alto, pois a salvação é a obra do Deus vivo em nossas vidas, através da redenção que há em Cristo Jesus. Fica a dica.